um samurai errante de Inazuma, humilde e calmo. A sua aparência jovem esconde várias histórias no passado. Ele pode parecer estar despreocupado, mas ele tem seus próprios princípios de agir. Kazuha vive uma vida errante, estando no caminho no dia, e dormindo com o céu como cobertor e terra como a cama na noite. A riqueza nunca foi a sua busca, e seja o verão ou o inverno, o que ele procura é sempre a paz de verdade no seu coração. A selva sempre é o seu lar, mas ele nunca se preocupa com a chuva ou tempestade iminente. A chuva também parece ter medo dele, sempre evitando se aproximar dele. Por curiosidade, alguém perguntou sobre seu talento, e Kazuha sempre respondeu sinceramente: ouvir o vento e contemplar nuvens é o seu talento. As pessoas prestam a mínima atenção à mudança do tempo, e não é nada de surpreendente de não saber dos sinais. Kazuha, que é hábil nisso, sentirá a chegada de neve e chuva de imediato com apenas um sopro de vento ou a umidade anormal, e sabe quando é a hora de procurar um lugar para se acomodar. Posto seus pés em toda a parte do mundo, Kazuha evitou tantas tempestades e tanto relâmpagos. No entanto, desta vez, o que está à sua espera é uma tempestade sem precedentes. Porém, ele a enfrentará. Chuva, relâmpago e ele se encontrarão no cruzamento do destino. Kazuha é uma pessoa educada e faladora. Comparado a outros nobres membros de clãs de Inazuma, Kazuha prefere sair e viajar ao invés de ficar dentro de casa, algo que seu clã o deixou fazer devido à falta de riqueza e deveres. Ele vagou por Inazuma pacificamente como um modesto andarilho por uma boa parte de sua vida, aprendendo a trabalhar com a lâmina e adquirindo outras habilidades, nunca buscando luxo. Em vez disso, ele fica facilmente satisfeito apenas dormindo em uma rocha aquecida pelo sol. O tempo que passa ao ar livre o deixa sintonizado com a natureza e o vento, podendo ouvir e cheirar tudo ao seu redor com absoluta clareza. Ele pode sentir os perigos, ler as pessoas e rastreá-las em um instante, não importa o quão bem elas tentem disfarçar. Devido a essa sensibilidade, ele prefere o tempo calmo e nunca fica muito tempo no mesmo lugar, tendo problemas para dormir no primeiro e tendo suas habilidades estagnadas no segundo. Kazuha é determinado em seus objetivos, perseguindo-os com rigor e astúcia, mas também leva seu tempo e é tranquilo. Ele é muito reflexivo e atencioso sobre todos os assuntos, frequentemente ponderando sobre vários tópicos em suas viagens. Ele tem seus relacionamentos em alta conta, saindo imediatamente do esconderijo por seu amigo e eternamente grato a Beidou e Gorou por recebê-lo quando ele precisava de abrigo. Kazuha frequentemente avisa os outros sobre tempestades e possíveis problemas. Ele felizmente realiza tarefas simples, oferece conselhos e está disposto a ajudar os outros. Combinando com sua filiação a Nemo, Kazuha acredita firmemente em um conceito de liberdade, que todos têm direito às suas esperanças e sonhos e que ninguém tem o direito de tomá-los, nem mesmo um deus. Por isso, ele se opõe a Baal e àqueles que a apoiam. Apesar de seus valores, ele não é orgulhoso e pode reconhecer a forte destreza na luta e a conduta honrada daqueles de quem discorda pessoalmente. Ele vê o duelo de seu amigo como honrado e nobre, mas também que sua execução subsequente pela Shogun Raiden foi justa e justificada. Ele ficou triste após a morte de seu amigo e não quis falar com nenhum de seus companheiros de tripulação depois de se juntar ao Crux, mas eventualmente se aproximou deles e é bastante falador de acordo com Beidou. Kazuha tem um lado muito poético, ele gosta de escrever haikais em seu tempo livre e se inspira facilmente, embora afirme não ser especialmente talentoso nisso. Como resultado de viajar para muitos lugares e navegar por longos períodos de tempo, Kazuha passou a gostar particularmente de peixes grelhados prontamente disponíveis e gasta tempo para preparar e terminar sua comida lentamente. Embora não seja exigente com o que come, ele não aprecia refeições apressadas ou métodos de cozinhar preguiçosos. Seu bem mais valioso é a espada que ele mantém com ele o tempo todo, uma fonte de orgulho para Kazuha como um samurai de Inazuma. Ele também adora folhas de bordo vermelhas, acha-as lindas e gosta de vê-las chover no outono. Quando não consegue ver esses locais, ele frequentemente os coleta e os carrega como lembrança para aliviar a saudade de casa.
No primeiro encontro com Kaedehara Kazuha, a maioria das pessoas acha que ele não é nada mais do que um marinheiro aprendiz. Pois esse jovem é particularmente calmo e adora escrever poemas no seu tempo livre. Quando ele conversa com pessoas, ele fica indiferente. Quem poderia ligar esse jovem ao criminoso procurado pelo shogunato de Inazuma? Até mesmo Beidou, que é conhecida por julgar bem as pessoas, também não percebeu que esse jovem tão calmo era tão hábil e rápido com espadas, e era realmente experiente em lutas. Não se sabe se foram as dificuldades que o refinaram ou se foi a natureza dele que fez com que ele escondesse seu brilho e suas habilidades. A frota de Lee, frota Crux, tem sempre seus rastros marcados no mar. Os tripulantes já estão bastante acostumados com qualquer estilo diferente, até mesmo um dos marinheiros é estrangeiro. Esse marinheiro entrou na frota quando o Alcor atracou no porto de Inazuma. A capitã é amiga desse jovem, portanto, quando ele entrou no navio, a Beidou disse aos seus homens: "O meu amigo vai ficar com a gente por algum tempo, espero que vocês o recebam bem." Os tripulantes sempre confiavam em Beidou e também apreciaram esse homem de Inazuma que tinha bastantes habilidades e talentos de prever o tempo. Por isso, mesmo que ele sempre evitasse falar sobre assuntos pessoais, todo mundo ainda queria que ele ficasse no navio. No entanto, todo mundo ficava curioso sobre suas experiências, e nunca perdia qualquer oportunidade para fazer perguntas de forma indireta. Ouvi dizer que as lâminas fabricadas em Inazuma são de alta qualidade. E quanto mais conhecido é o homem, quanto melhor lâmina que ele usa. E a sua lâmina, ela é boa? Enfrentando perguntas dessas, ele sempre preferia ficar calado. Após tantas tentativas sem resposta, os tripulantes desistiram. Isso continuava até alguns dias depois. Uma reclamação simples do comandante Jusa levou uma resposta surpresa. "Ei, novato, qual é o seu nome? A gente ainda não sabe como você se chama." O marinheiro levantou a sua mão cheia de calos e enxugou o suor. "O meu nome é Kaedehara Kazuha, vocês podem me chamar de Kazuha. Eu sou um samurai, muito prazer." Kazuha não era uma pessoa qualquer. Ele nasceu em uma família nobre em Inazuma, Kaedehara. Mesmo entre tantos nomes ilustres de Inazuma, a família Kaedehara marcou o seu nome na história. Mas o destino não é sempre favorável à mesma pessoa. Quando Kazuha passou a ser o patriarca da família, a sua família já estava decaída. Diante de uma situação dessas, todas as opções já se esgotaram. Mas quando realmente chegou a hora de penhorar todas as propriedades da família, Kazuha ficou aliviado. Não seria tão mal ser um viajante errante. Vaguear pela floresta era sempre o sonho de Kazuha. Desde muito pequeno, ele gostava de apreciar a beleza e pureza da natureza. Para ele, a natureza não é silenciosa, ela consegue falar sobre seus sentimentos de uma forma única. O vento parou de repente, deixando todo mundo em silêncio. Isso é a serenidade antes da queda das lágrimas do céu. A solta de uma gota de água terminal simboliza a raiva iminente da terra. Tudo isso era o talento poético concedido pela natureza, e Kazuha nasceu incomum. Sem o fardo da família, por que não embarcou em uma jornada livre? Como uma folha caída no quintal e soprada para o fim do mundo, Kazuha começou a sua jornada. Como um viajante errante, algumas habilidades para se proteger são sempre necessárias. Para Kazuha, ouvir o vento e contemplar as nuvens é uma das suas armas secretas. Após se despedir de Inazuma, Kazuha começou a sua jornada pelo mundo. Desde então, tudo começou a mudar. O mar e as terras passaram a ser sua família. Ouvir o som do vento e a água sob as nuvens sempre trazem tranquilidade para ele. Todas as histórias ouvidas durante a sua jornada são totalmente novas para ele. Com os sentimentos bem relaxados, ele chegou em uma montanha ao sul. No verão tão chuvoso, os caminhos viram lamas. A noite já estava caindo. Kazuha queria encontrar um canto para se proteger da chuva. Ao se virar, viu um templo de grama no fundo do beco. Afinal, foi um comerciante que tinha encontrado na viagem. Ao ver o templo, ambos não deixaram de ficar animados. "Olha, Kazuha, a gente tem um lugar para ficar hoje."
Após usar suas habilidades de audição, Kazuha ficou em silêncio. Se você está pedindo a minha opinião, eu acho que é melhor não pousarmos por aqui. Sem querer ficar na chuva, o comerciante deixou Kazuha e foi ao templo sozinho. Após uma batida na porta, uma bela mulher saiu e o recebeu, servindo boa comida e um lugar quentinho para dormir. Talvez a comida fosse tão saborosa, o comerciante acabou adormecendo logo depois de comer. Mas quando acordou no dia seguinte, o telhado desapareceu, deixando o sol forte irritar seus olhos. Quando abriu seus olhos, apenas Kazuha estava na sua frente, olhando de cima e rindo dele. Antes que conseguisse falar, ele vomitou um monte de folhas e lamas mastigadas. E quanto à parte embaixo, era apenas lamas sujas. Kazuha riu e disse: onde há casas normalmente o som do vento é mais leve. Mas o som aqui sopra como sempre, portanto, você deve ter sido enganado por um Bake Danuki. Ugh! Ao viajar sozinho, é sempre melhor tomar cuidado e ouvir o som do vento. Durante a sua viagem, Kazuha conheceu diversos tipos de amigos, entre os quais havia um amigo que compartilhava particularmente uma relação muito próxima com ele. Mas os seus motivos de viajar não eram exatamente iguais, portanto, infelizmente eles acabaram se separando durante o caminho. Apenas com um cruzamento rápido, eles já conseguiram se entender perfeitamente, o que não pôde deixar de ser uma bênção do destino. Mesmo que se separassem, ninguém sabia se o próximo encontro estaria por perto ou não, isso era o que Kazuha pensava. Mas o que aconteceu a seguir destruiu esse pensamento. Shogun proclamou uma caça à visão que tinha o objetivo de eliminar todos os portadores de visões. Como tal, todos os portadores de visões, incluindo Kazuha, começaram a viver nas sombras, escondendo seus nomes e identidades. Foi neste momento que Kazuha chegou a saber que alguém tinha lançado um duelo imperial, e quanto ao seu organizador, era exatamente o amigo dele. No duelo imperial, o perdedor seria punido militarmente. O seu amigo se aproximou do imperador a todo custo, tanto para duelar com o mais forte, quanto para mostrar o que é a coragem de verdade para o povo. Mas em um momento tão crítico como este, uma vez que perderia o duelo, ele seria devorado pela raiva da Shogun. Diante de tal situação, Kazuha, que era sempre calmo e sereno, perdeu toda a sua tranquilidade. Carregando uma espada, se dirigiu correndo para o Tenshukaku, mas já era tarde demais. A lâmina quebrou e a visão perdeu o seu efeito. E Kazuha, que fugiu sem conseguir fazer o que queria, acabou se tornando um criminoso procurado pelo shogunato. A partir de então, o Kazuha não parou de se envolver em diversas lutas mesmo que não fosse sua intenção. Por isso, acabava se distanciando cada vez mais da vida tranquila. Kazuha não tinha medo de lutas, só que essas lutas intermináveis deixaram o caos no seu coração. Ele nunca se arrependeu do resgate sem sucesso, nem culpou o seu amigo, que o deixou sozinho no mundo. Só que a única maneira de praticar cavalheirismo é lutar mesmo? Hoje em dia Kazuha considera a Frota Crux como seu lar, e vive uma vida errante. De vez em quando, os problemas também batem à porta, mas com o apoio da tripulação da Frota Crux, os problemas espinhosos deixaram de ser tão difíceis como antes. Sentado no observatório no Alcor, contemplando o céu aberto e o mar interminável, ele finalmente tinha um momento para saborear o que ele tinha sentido nos dias agitados antes. Todos os samurais querem obter maiores honras com sua paixão da vida e a lâmina na sua mão. Mas há sempre pessoas que se desviam para o caminho errado, enganadas pela sua ganância e desejos, e acabou deixando rancores infinitos com a sua lâmina. Os deuses nos deram o corpo e abençoaram as nossas vidas, não para lutarmos um contra o outro. A lâmina que eu carrego não é para tirar a vida, mas para proteger-nos da morte. A vida inteira de um samurai segue sempre um princípio, e esse é o meu princípio. Pensando nisso, veio uma vontade de criar um poema que poderia ser o lema da vida, mas foi exatamente neste momento em que vieram algumas reclamações. Kazuha, não fique de braços cruzados no observatório, venha dar uma mão. Tudo bem. Foi o colega que estava o chamando, e o lema?
Fica para a próxima vez. Naquela luta, fora das suas expectativas, a visão brilhou por um curto tempo, e até mesmo Kazuha ficou surpreendido. Ele gostaria de encontrar alguém para iluminá-la, e após tanta busca incansável, a visão acabou brilhando por ele mesmo. O tal acontecimento lembrou aquele amigo de apoio incondicional. A capa da visão não só provou isso, até levou Kazuha a encontrar mais surpresas. Foi bem recebido por rebeldes na sua viagem, foi resgatado pela chefe da frota Kru que se encontrou com um viajante lendário. Há sempre os momentos de vagabundo na vida, mas também há encontros inesperados. A vida é exatamente como as montanhas, há altos e baixos, e mesmo esteja passando por dificuldades, sempre haverá chance de resolvê-las e chegar ao topo das montanhas. O penhasco está envolto por névoas matinais e Kazuha está andando sozinho. Neste momento, o mundo está extremamente silencioso, não se ouve o bater de asas nem sussurros dos insetos. Até mesmo as ondas parecem já ter adormecido, restando apenas o som do vento. Kazuha estendeu a sua língua, e o sabor do ar era um pouco amargo. Para ele, tudo isto está indicando que vai chover. Levantando a cabeça, olhando para bem longe, ele avistou uma fumaça e algumas casinhas, e assim, ele já tinha onde dormir. Ele contou para o dono da casa que a chuva estava chegando. No início, o dono nem acreditou. Mas no almoço, uma chuva forte começou a cair no céu. Surpreendido pelas previsões certeiras de Kazuha, o dono passou a admirar profundamente esse viajante, e acabou convidando-o para dormir e jantar em casa. Durante a noite, a chuva ainda estava batendo na janela, e envolto em um cobertor, junto com o som da chuva, o pensamento de Kazuha começou a divagar. Após a decaída da família, Kazuha começou a sua jornada pelo mundo. Com inúmeras ilhas cruzadas, ele entende o quão difícil era viajar sozinho. De uma ilha para outra, normalmente precisa cruzar o mar, com o barco pequeno navegando no mar, qualquer tempestade ou travão podia tornar a viagem 1000 vezes mais difícil. Todo o universo é sua casa, entretanto todos os seres são seus amigos, a diversão nunca está faltando na sua jornada. Se o seu coração está cheio das purezas, todo o universo fica puro. Se a sua mente está relaxada, todo o mundo fica sereno. Com a espada na mão e cavalheirismo no seu coração, ele sempre anda cantando, sem se preocupar com os problemas espinhos pela frente. Sem nenhuma preocupação, ele adormeceu satisfeito. No dia seguinte, Kazuha foi acordado pelo canto de pássaros, e no seu peito, estava uma visão brilhando. Tem interesse em saber mais sobre os personagens de Genshin Impact? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!